ao vídeo pobre, né, do Jones Manuel, né, referente ao vídeo no qual ele tenta se referir a Michel Foucault em uma crítica à noção de poder. Né. Vamos colocar o vídeo aqui, né, e vamos reagir aos comentários dele acerca de Michel Foucault. Né. Vamos ver como é que ele tenta desenvolver uma crítica extremamente rasa, né, sobre o que ele chama de conceito de poder em Michel Foucault. Primeiro que essa questão, né, que ele de certa forma já erige aqui em detrimento de Michel Foucault, né, centralizando essa questão de uma noção de poder acerca de Michel Foucault, já é problemática, porque em Michel Foucault, né, nós podemos identificar, né, alguns diagnósticos acerca da noção de poder, e 3 desses diagnósticos, né, se reverberam de forma mais geral, como sobre a concepção de poder soberano, poder disciplinar e biopoder. Mas vamos lá ver o que é que o Jones Manuel tem para falar. Conceito de poder de Michel Foucault. Conceito de poder de Michel Foucault. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, hoje a Biblioteca Crítica vai divulgar um texto do professor Armando Boito Júnior. O nome do texto é O Estado Capitalista no Centro, Crítica ao Conceito de Poder de Michel Foucault. Esse texto, esse ensaio, está nesse livro aqui que está aparecendo, que é muito bom, recomendo bastante. Eu gosto muito da obra do camarada Boito Júnior, embora tenha discordância, né, o que é natural, discordo dele no debate, por exemplo, de concepção de marxismo. O Boito é autosseriano, eu não sou. Discordo também da análise do Boito em relação à teoria marxista da dependência. A gente teve, inclusive, até um debate público sobre isso, discordando, e o Boito é um cara muito respeitoso, muito polido, com um debate muito camarada e tal. E esse artigo do Boito eu já usei várias vezes para formação, porque eu acho muito bom o seguinte: o Boito ele faz uma crítica a essa concepção difusa da nossa cultura pós-moderna, que circula a partir daí de poder, que fala em relações de poder dispersas. Primeiro, ele já começa fazendo um espantalho acerca da noção de pós-modernismo, né, que é muito utilizada, digamos assim, para uma má compreensão do que seriam, na verdade, que eu insisto aqui no canal, inclusive, né, que esse termo pós-modernidade, o pós-modernismo, virou uma associação, né, digamos assim, a um tipo de teoria relativista, um tipo de, digamos, de uma correlação, de um resgate daquilo que um dia os sofistas representaram e ainda representam na tradição filosófica, né? Só se entende aquilo que é tradicional, só entende aquilo que, de certa forma, só se entende aquilo que é, de certa forma, trabalha dentro de uma perspectiva de conjuntura, ou como gostam de falar, né, os marxistas, né, de um modo geral, né, uma noção de totalidade, enquanto, na verdade, essa própria conceituação de pós-modernidade ela é complicada porque coloca uma série de pensadores que discutem questões epistemológicas, né, de um modo geral, por mais que esses que são denominados como pós-modernos, digamos assim, tenham suas concepções teóricas várias, né, eles combatem um tipo de epistemologia que, de certa forma, essencialize, né, digamos assim, por parâmetros metafísicos o debate epistemológico. E é o que acontece aqui, de certa forma, né, através de Jones Manuel, que parece que tem uma visão muito atravessada acerca do poder, né, quando ele fala que quando ele utiliza, digamos assim, essa questão do poder como um poder difuso, né, que não se concentra em nenhum lugar, que é um diagnóstico necessariamente pós-moderno, ele parece não compreender, inclusive, né, os grandes debates que existem acerca desses pensadores, dentro desses pensadores que são denominados pós-modernos, como, por exemplo, Foucault, Deleuze, né, inclusive que são provenientes do Nietzsche, que são provenientes, inclusive, um dos pesquisadores que debate essa noção de poder em Nietzsche é o próprio Domênico Lossurdo, que parece que ele nem leu, né, o Domênico Lossurdo discutindo Nietzsche. Há controvérsias na concepção do diagnóstico que o Lossurdo faz sobre o Nietzsche. Entretanto, não me parece que o Lossurdo seria raso o suficiente, né, para compreender essa noção de poder associada a isso que chamam, né, de pós-modernismo, como algo difuso, que não se concentra em nenhum lugar, que é relativista, quando não é o caso. Aqui já aparece o primeiro espantalho, né? Diluídas no corpo social, que fala em relação de poder na sala de aula, relação de poder na escola, relação de poder na família, relação de poder no Tinder, relação de poder não sei aonde, e perde a centralidade do conceito de poder político. Aí ele afirma que perde a centralidade do conceito de poder político, né?
De fato, Michel Foucault trabalha com essas perspectivas de poderes, né, que se exercem de forma, digamos assim, entre aspas, neutra. Eu digo neutra por quê? Né? O Jones Manuel parece que tem uma visão, né, que tem uma concepção muito negativa, né, apreensiva, né, acerca dessa questão do poder como algo que deve ser destituído, quando, né, de certa maneira, o diagnóstico que o Foucault faz acerca da noção do poder, e aí que entendendo nos termos de Jones Manuel, né, através dessa generalidade essa generalização, na verdade, que ele fez do conceito de poder em Michel Foucault, né, não é porque o poder ele é neutro, está constituído, inclusive, dentro das micro-relações, né, que não devamos combater determinadas concepções de poder, que nós não vamos, de certa forma, inclusive há uma crítica, né, do Michel Foucault, inclusive em diálogo com Deleuze, né, diante de uma localização da questão do poder, que justamente, né, nós somos capturados, né, isso aí é muito mais Deleuze do que Foucault, né, pelo poder. Então, quando eu compreendo o poder como algo, de certa forma, negativo, né, e quando eu instituo uma outra forma, né, de combater esse poder com um certo purismo, né, eu já estou apreendido por uma determinada concepção de poder, que de certa forma me coloca num lugar, né, de ódio ao significante do poder, ou seja, já estou circunscrito no âmbito do poder. E eu digo mais, né, dentro do próprio Marx, né, você pode chamar, de certa forma, essas relações de poderes, né, a partir de uma ótica de Michel Foucault, dentro da concepção, digamos assim, da contestação da ideia de família tradicional que está presente lá na teoria, na concepção de Marx e Engels, né, eles estão analisando essas relações de poderes. Você pode chamar isso de superestruturas, né, da relação da burguesia com o proletariado. Entretanto, o que eles estão analisando, de um modo geral, são essas relações de poderes que predominam em detrimento de uma classe dominante, né, em relação a uma classe dominante, em detrimento da classe dominada, né, de um modo geral. Ou seja, são relações de poderes que inevitavelmente se perfazem, né, e nas micro-relações, nas microcomposições, né, das nossas relações sociais, na escola, né, como ele falou aí com esse arzinho de deboche, no Tinder, né, inevitavelmente você está apreendido por um conjunto de significantes que, de certa forma, te pedem para autorizar, que te autorizam a fazer parte de um determinado ambiente a partir dessa relação de poderes. Porém, isso não quer dizer que a gente não possa se colocar para além dessa concepção de poder ou combater essa concepção de poder, utilizando, inclusive, as nossas possibilidades de poderes, né. Isso não quer dizer que isso cause um tipo de quietismo no qual, se o poder está diluído em todos os lugares, eu não posso fazer nada. Não é assim que funciona. Existe uma má compreensão, né, inclusive dos fundamentos do diagnóstico que Foucault faz acerca do poder, porque ele não conhece nada de Nietzsche, no primeiro ponto. E nem de Domênico Losurdo, que estudou bastante Nietzsche. Estado como um espaço central de atuação, né? Assim como a certa esquerda reformista mais institucional, que iguala disputar o poder com ganhar a eleição num governo burguês. Aqui outro problema, quem fala sobre isso também é o José Paulo Neto, né? Quando muitos desses ditos marxistas, né, que muitas vezes se tornam dogmáticos por tudo aquilo que Marx não falou, né? Se você compreender a concepção de prática política em Marx e compreender os aspectos e diagnósticos teóricos e metodológicos em Marx, você vai poder acusar, inclusive, o próprio Marx de reformista, né? O que falar sobre isso num determinado vídeo é o próprio José Paulo Neto, né, quando Marx, de certa forma, comemora determinados ganhos dentro do escopo político real, né, da sociedade minoritária, a sociedade necessariamente proletária, em detrimento da classe burguesa. Isso quer dizer que Marx é um reformista, né? Em certa medida, diante desse tipo de raciocínio, né, pobre, né, desses marxistas ditos auto-intitulados como ortodoxos, né, ortodoxos a partir de tudo aquilo que Marx não elaborou, né, sim, ele poderia ser compreendido como um reformista, porque Marx comemorou, de certa forma, a limitação da jornada de trabalho dentro do escopo capitalista. Então Marx era um reformista, né, por causa disso. Uma coisa são os diagnósticos reais e os diagnósticos teóricos metodológicos de Marx. Outra coisa é o escopo político real, né, que de certa forma se exerce a partir de uma determinada maturidade do escopo político real. Isso, um desses membros, né, da TV Muito Tempo, um dia desses ele colocou justamente essa questão da prática política comunista, né, de como ela, por muitas vezes, não vai ter o espaço para poder se exercer, você não vai poder fazer a transição de uma hora para outra, né, para uma sociedade comunista. Entretanto, nós devemos angariar os espaços, né, enquanto, né, aqui colocando-me dentro desse escopo, né, enquanto uma ode, digamos assim, a uma sociedade comunista, né, você vai ter de comemorar ganhos que são, de certa forma, associados a esse intuito, entre aspas, reformista, para poder ganhar espaço de atuação.
E pode ser que isso não aconteça em uma geração, nem em 2 gerações, nem em 3 gerações. Então essa crítica que ele faz aqui é extremamente rasa, porque faz com que, de certa forma, ou é a radicalidade no sentido não de investigação radical epistemológica daquilo que está posto, mas ou é a radicalidade de uma transformação de uma hora para outra, né, de um escopo político, né, para uma sociedade comunista, ou nada vale. E não é assim que funciona dentro da militância comunista, de modo geral, principalmente, né, dentro de vozes mais experientes, que já viveram vários movimentos reais de ganho de espaço político dentro do escopo político real brasileiro, né? Por muitas vezes você tem que engolir um governo progressista, engolir determinados ganhos minoritários para poder ir ganhando espaço de atuação dentro do escopo da sociedade, que também se perfaz para essas relações de poderes, né? Tão diagnosticado pelo Michel Foucault, quando por muitas vezes é muito mal compreendido pelos próprios marxistas, alguns deles, né? Os menos habilidosos, né? Que são a minoria, né? E quando por muitas vezes intelectuais como Michel Foucault, entre aspas, Michel Foucault criticava essa posição do intelectual, inclusive, né, são vistos como antimarxistas, quando na verdade eles estão dialogando muito profundamente com a teoria de Marx, muito mais do que alguns marxistas, como por exemplo Jones Manuel. Né? Quem lê esse texto, que é pequeno, tem menos de 40 páginas, de fácil leitura, vai perceber que é um texto que tem uma oralidade muito forte, porque foi uma comunicação, né, uma palestra que depois virou um ensaiozinho. Pode reclamar que o texto debate pouco o Michel Foucault. Eu, sinceramente, também acho. Eu acho que faltou o Boito destrinchar mais o que é o conceito de poder do Michel Foucault. Como é que o cara que não trabalhou o conceito de Michel Foucault pode servir como referência para criticar o conceito de poder de Michel Foucault? Se eu fosse o Jones Manuel, eu apagava esse vídeo porque tá patético. Para depois refutá-lo. Eu acho que o Boito fez pouco isso, e algum leitor de Foucault, algum fã de Foucault, pode reclamar que o texto debate pouco. E aí ele ironiza, né? Algum fã de Foucault, e ele utilizando o deboche, né? Como se fosse argumento, né? Algum fã de Foucault e etc. É muito engraçado, né? Quando alguém sem profundidade, né? Se coloca para... Inclusive o Jones Manuel, muito recentemente, começou a estudar Zé Paulo Neto, né? Teve até um determinado momento ali, né, que ele postou algo sobre a concepção teórico-metodológica no Facebook, né? E eu fui confrontar ali, né, no Facebook dele, só que ele não responde, ele costuma fazer esse ar de deboche, né, como se ele tivesse num lugar privilegiado, né, e muitos dos fanboys do Jones Manuel, né, Manuel Zete, vieram defender ele por tudo aquilo, né, que ele não sabia que estava falando, né, orientei-o, né, digamos assim, a conhecer o Zé Paulo Neto, e muito recentemente, isso coisa de um ano para cá, ele começou a citar o José Paulo Neto como uma referência. Acho que ele deveria escutar mais o que o Zé Paulo Neto tem para falar e falar menos, e muitas vezes quando ele fala sem conhecer determinadas questões, como por exemplo aqui no caso do Michel Foucault, ele fala muita porcaria. Ele deve ter responsabilidade com esse canal dele, porque apesar de tudo, eu ainda considero esse canal dele importante como referência. Isso não quer dizer que eu vou aliviar nas críticas aqui não, tá? Com a obra do Foucault para depois fazer a crítica. A despeito disso, eu acho esse texto muito bom e muito necessário, porque ele, bem mais do que o Foucault, eu diria, ele serve para captar essa concepção de poder. O texto não consegue tratar os conceitos de Michel Foucault, porque não tem a possibilidade nem a capacidade para isso, mas o texto consegue dar conta muito mais do que o Michel Foucault, dentro daquilo que eu não sei do que o Michel Foucault fala, porque eu não li Michel Foucault, eu não tive nem a coragem de pegar o texto do Michel Foucault, um trecho do texto de Michel Foucault para ler, né? Mas o Boito, muito mais do que Michel Foucault, está fazendo um diagnóstico acerca do poder, que é muito mais interessante, né? Nossa Senhora. Difusa pós-moderna. Vamos lá. Vou abrir aqui o Microfísica do Poder. A gente tem, inclusive, aqui fez algumas leituras, comentários, porque não é vergonha não, viu, Jones Manuel? Existe uma moda muito, muito interessante hoje em dia, né, que os intelectuais acham que tem essa obrigatoriedade de chegar nas redes sociais, ligar uma câmera e ter tudo decorado, quando, muitas vezes, se ele colocasse um textinho aí, ó, vamos ler aqui, ó, o texto de Microfísica do Poder do Michel Foucault, sobre essa concepção, sobre essa bobagem que ele tá falando aí, de que a relação de Michel Foucault, do diagnóstico que Michel Foucault faz com o poder, é uma concepção difusa, relativista, de espécie, que não pode ser combatida justamente por isso, né? Se ele lesse o texto, se ele botasse um trechinho, né, do texto do Michel Foucault, ele evitaria falar bobagem, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui, ó, Microfísica do Poder, página 135, né? Esse é o diálogo de Michel Foucault com Deleuze sobre a questão da crítica que ele faz aos intelectuais. Vamos ver como é que Michel Foucault trata a questão do poder aqui. Michel Foucault falando: penso que, atrás do ódio que o povo tem da justiça, dos juízes, dos tribunais, das prisões, não se deve apenas ver a ideia de outra justiça melhor e mais justa.
mas, antes de tudo, a percepção de um ponto singular em que o poder se exerce em detrimento do povo, Janir Manuel. A luta antijudiciária é uma luta contra o poder, e não uma luta contra as injustiças da justiça e por um melhor funcionamento da instituição judiciária. Não deixa de ser surpreendente que sempre que houve motins, revoltas e sedições, o aparelho judiciário tenha sido um dos alvos, do mesmo modo que o aparelho fiscal, o exército e as outras formas de poder. Minha hipótese, mas é apenas uma hipótese, é que os tribunais populares, por exemplo, no momento da Revolução Francesa, foram um modo da pequena burguesia, aliada às massas, de retomar nas mãos o movimento de luta contra a justiça. E para retomá-lo, propôs o sistema do tribunal que se refere a uma justiça que poderia ser justa, um juiz que poderia dar uma sentença justa. A própria forma do tribunal pertence a uma ideologia da justiça que é da burguesia. Então, Janir Manuel, o que Michel Foucault está tratando aqui não são de concepções difusas e dispersas e relativistas de poderes, mas de poderes que se exercem de uma maioria em detrimento de uma minoria, inclusive através do aparato ideológico, meu amigo. Vamos ler aqui a Microfísica do Poder. Tem aí na internet, cara. Vai dar uma lida, né? Pelo amor de Deus, cara. Tu não pode chegar, enquanto meu conterrâneo, né, envergonhar o nosso Estado dessa forma, não. Porque a tua responsabilidade que tu tem é grande, cara. Tu não pode chegar e colocar Foucault no espantalho, né, porque Foucault é um grande intelectual, diferentemente de você, que é um cara que está só começando, né, digamos assim, né, apesar de ter atingido uma fama repentina por repetir determinados truísmos, né, digamos assim, no escopo social de Caetano Veloso, que não conhece absolutamente nada do âmbito intelectual, né, e tem ganhado a mídia, e isso é importante a sua representatividade a partir enquanto homem negro, e aí você mesmo vai falar dessa questão aqui que eu vou tocar daqui a pouco, né, você não pode ter a responsabilidade, né, de chegar e falar de uma coisa absurda nesse tom que você está falando aqui, falando acerca da questão do pós-modernismo, como se fosse totalizar todas as discussões que Michel Foucault, Gilles Deleuze e tantos outros teóricos importantes para o próprio marxismo, né, para a própria luta de classes, né, que não só se perfaz a partir das vertentes do marxismo, apesar dos marxistas entenderem que o marxismo é uma unidade, né, mas há divergências interpretativas, né, teóricas e práticas dentro do marxismo, isso é inevitável, né. Então, cara, é muito pobre esse seu vídeo. E não estratégica do nosso tempo, e para recolocar um conceito realmente... Não estratégica, né, Emanuel? Crítico e científico de poder em debate, de poder político. Fundamental. Vou dar só um exemplo para vocês. E aqui, mais uma vez, ele confunde, dentro da própria concepção marxista, já elencada aqui como exemplo a partir do Zé Paulo Neto, o que é a estrutura real política e a estrutura da pretensão do diagnóstico teórico-metodológico que se faz referente a um determinado contexto histórico que não é fácil de fazer, né? Como no movimento negro, eu cansei de ouvir. E aí ele traz uma coisa que é totalmente dele. O racismo é estrutural. E aí, consequência do racismo estrutural é o racismo institucional. Prova disso é que não temos pessoas negras nas instituições. No parlamento, no Congresso, no Senado, no STF, nos tribunais, nos ministérios. Enfim, temos poucos. Beleza, é verdade. Realmente, temos poucos e tal. E aí, precisamos de representatividade e ocupar todos os espaços para nos fazer representados no poder. Na verdade, não. Então, quer dizer que você está dizendo que o Estado é racista, é parte de um complexo de racismo estrutural, porque tem poucos negros nos aparelhos do Estado. Michel Foucault nunca falou isso. Quer dizer, se você mudar a cor da burocracia do Estado, o Estado vai deixar de ser uma estrutura dinâmica do racismo estrutural? Eu acho, por exemplo, isso um esvaziamento do conceito. Michel Foucault nunca falou isso. Michel Foucault, quando fala de uma questão de subversão, que ele prefere a subversão à noção de revolução, ele está falando das próprias relações de poderes. Então não é uma questão representativa, apesar da representatividade ser importante, eu entender que o seja, mas traz uma ideia de empoderamento. E essa ideia de empoderamento, né, é muito problemática, é muito criticada pelo próprio Deleuze, no sentido de que quando você empodera uma determinada figura, você não está, digamos assim, criando um processo de subjetividade que esteja apartado das relações de poderes. O que é que eu quero dizer com isso? Você não está, digamos assim, criando possibilidades existenciais e sociais para além das próprias relações de poderes instituídas enquanto estrutura. E outra coisa, né? Quando você fala de racismo estrutural, Foucault jamais falou nesse sentido, né, de relação de poderes estruturais, até porque ele era anti-estruturalista, apesar de muitas vezes ele poder, já no fim da sua carreira intelectual, né, ele ter cedido a roubos, digamos assim, estruturalistas, mas isso é outra questão, né, em alguns sentidos, né.
Mas não se trata de ocupar espaços enquanto representatividades, enquanto cor de pele, apesar disso ser importante, isso traz uma ideia de empoderamento que é tão criticada pelo Gilles Deleuze, né, que traz uma ideia de reconhecimento dos poderes instituídos e se associar a eles. Né. Mas se trataria de subverter essas relações de poderes a partir do aparelhamento do Estado, e aí não interessa, né, se a figura é negra ou se a figura é branca, se a figura amarela é vermelha, indígena, ou seja lá o que for. O que importa são os aspectos ideológicos que perfazem a inserção daquela determinada figura no escopo do Estado. Não basta a questão da representatividade, mas é a inserção a partir dos parâmetros ideológicos que regem aquela determinada representatividade. Não adianta colocar uma mulher no Estado ou dentro de um escopo específico de atuação dentro do aparato estatal se ela reproduz, digamos assim, a diminuição da figura da mulher, reproduz o machismo estrutural, digamos assim, e a partir das suas próprias palavras. Porque não estou tratando aqui de uma perspectiva do Foucault, né? Isso não está presente em Foucault. O que Foucault trata é a questão da relação do biopoder, de como a biologia é utilizada para encurtar os espaços em detrimento de determinadas concepções étnicas, né? Em detrimento de determinadas concepções que são associadas, digamos assim, a uma relação de primazia, a determinadas características biológicas e determinados processos de assujeitamento através dessa relação de poder. Então não se trata, né, na verdade aqui, né, de compreender essa relação simplesmente através de uma relação de representatividade, mas tem que entender a noção de assujeitamento e a produção de novas subjetividades que não estejam circunscritas, né, e capturadas por essas relações de poderes, né, e a partir, né, dessa inserção, dessas figuras-chave dentro de um determinado escopo social, pode-se subverter determinadas concepções várias dentro do Estado, né, porque o Estado é complexo, né, e mudar o modo de funcionamento, né, daquele determinado órgão. Se trata disso, tá? De poder. É uma visão meramente instrumental do que é o Estado. Que é, o Estado funciona de acordo com a posição da cabeça, a posição ideológica dos ocupantes do Estado. Isso, para mim, é uma visão totalmente instrumental. Assim como certos discursos pós-modernos que falam em contranarrativa, contradiscurso, produzir outras histórias, produzir outras epistemologias, como se o resultado esperado de uma militância fosse produzir uma outra linguagem, uma contralinguagem, e não tem objetivo a conquista do poder. E aí estão falando em contralinguagens, contranarrativas, contradiscursos, e depois estão em qualquer governinho aí reformista, fazendo uma política pública ultra... Mais uma vez, ele não entende o que ele mesmo está falando acerca da questão que remonta novamente a questão da compreensão da realidade política em detrimento da prática, né, política e em relação com o diagnóstico teórico-metodológico. Né? Não existe contra-linguagem, não existe contra-narrativa, apesar de algumas pessoas dentro da própria esquerda, de um modo geral, né, utilizar essa questão da destituição da linguagem, né, da linguagem homogênea como parâmetro para, de certa forma, conquistar espaços, né? Mas não é disso que se trata, né? Se trata justamente de, compreendendo essas relações de poderes vários que se exercem, né, poder, de certa forma, reagir de forma prática dentro desses linhames, né? Não é se colocar para além de uma relação, digamos assim, simbólica, apesar de que a relação simbólica aqui nesse sentido aqui ela é importante, né? Porque, de certa forma, aquilo que rege a simbologia da sua prática política, ela termina se tornando prática real, né? Mas aí, mais uma vez, na palavra pós-modernismo, que serve como, digamos assim, palavra-chave, né, para dizer que te refutei, você é pós-moderno. Né? Quando por muitas vezes esses autores estão discutindo com muita maior profundidade do que o Jones Manuel, determinadas concepções do próprio Marx. Né? Então não se trata de construir uma história ou metanarrativas ou determinadas narrativas acerca da realidade, mas é uma questão de intervenção mesmo, né? Uma questão interventiva. Uma proposta interventiva de alternativa de identificação dessas relações de poderes, inclusive, né, que o próprio Marx tratou. Né. Rebaixada. Ou seja, de um lado e de outro, o conceito de poder está fora de cena. Isso vem muito por influência de certas leituras do Michel Foucault. Aí a gente pode entrar num debate muito longo se o conceito de poder do Michel Foucault foi simplificado ou não. Quem quiser fazer esse debate, eu recomendo... É óbvio que foi, liberal, você foi uma dessas pessoas. Liberal. Zé Guilherme Merquior, Michel Foucault e o niilismo de Kant. E aqui é uma das piores partes, né? Ele recomenda um liberal que já entende Foucault como um niilista, algo que Foucault necessariamente era contra, e não recomenda ler um livro do Michel Foucault. Que é mais desonestidade intelectual do que isso? Não tem. É a mesma coisa que eu mandar você ler um livro de um liberal sobre Marx, para poder compreender Marx, né?
É o cúmulo. É o cúmulo isso aí. Em que o Melchior Vou até faz um adiantar isso aqui. substantivo mais amplo. É um debate que eu acho muito bom, embora o Melchior, como liberal, faz a crítica ao conceito de poder do... Jones Manuel, vai ler o que Domênico Lossurdo fala sobre Nietzsche. Tem um livro inteiro só sobre Nietzsche, para ver se tu começa a compreender o que é a noção de poder, né, em Michel Foucault, porque é muito influenciado por Nietzsche. Foucault, para salvar a ideia do Estado de Direito. Não é a ideia do Boito. O Boito Júnior ele é muito influenciado pelo debate sobre o que é o Estado capitalista, o que é o poder político, na obra do grego Nikos Poulantzas, na sua fase marxista e estruturalista. Então, o debate do Boito é um debate marxista, é um debate revolucionário e é um debate, inclusive, muito qualificado. A nível de teoria super qualificado. Do Estado, eu acho o Boito um dos melhores que a gente tem. Você é um dos melhores, hein? Imagine os piores. Muito. Como dica da Biblioteca Crítica de hoje, vocês lerem esse texto. O cara não conseguiu, né? O cara fez uma crítica a tudo aquilo que ele não debateu, né? E ele é um dos melhores, né? Sinceramente, olha... eu recomendo a vocês que leiam Microfísica do Poder, é um livro que é um conjunto, que é reunido sobre várias concepções de poder, inclusive tem um capítulo, né, que trata só sobre a questão de Nietzsche e a genealogia. Até o primeiro capítulo trata sobre a questão da vontade de poder, né, que é muito coadunado com a questão da própria genealogia da moral de Nietzsche. E, sinceramente, se você, de certa forma, ficar preso a um diagnóstico simplório que Jones Manuel faz acerca da, primeiro, essa totalização do conceito de poder em Michel Foucault, que não existe o conceito de poder em Michel Foucault, existem diagnósticos acerca da relação de poderes em Michel Foucault, né? E não for ler Michel Foucault e for através dessa recomendação de um liberal para ler Michel Foucault, você não vai conseguir compreender Michel Foucault. Você pode até discordar de Michel Foucault, mas discordando a partir daquilo que foi erigido pelo próprio Michel Foucault, e não a partir de um espantalho. Então, sinceramente, assim, todo o apoio aí ao Jones Manuel para que não faça esse tipo de vídeo novamente, né? E que trate daquilo que ele tem condições de tratar. E se ele quer tratar de uma coisa que está para além do aparato, digamos assim, do repertório dele, que ele estude minimamente, né? Que ele vai abra um livro do Michel Foucault, vai estudar. Eu espero que ele faça uma retratação, né? Porque eu acompanho o canal dele, acho uma pessoa relevante, só que por vezes eu não recomendo o canal dele para determinadas pessoas, ou recomendo com um certo alerta, justamente por conta desse tipo de coisa. Então, se for o vídeo react hoje do canal Café Filosófico, deixa seu like, seu comentário, né? Nosso apoio, nosso Pix segue na descrição. Se puder ajudar o nosso canal, será muito bem-vindo.